Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Nada esportivos. O jogo terminou em pancadaria. Torcidas organizadas acompanhavam a partida de futebol num bar em Vila Velha. Casa pega fogo e quando a equipe do TN tentava chegar ao local, foi barrada por homens que assumiram ter incendiado a residência. A operação em condomínio no bairro Taboazeiro, em Vitória. 13 irmãos foram presos suspeitos de queimar carros na região. Terminal de Laranjeiras, Serra. A cena se repete. Ônibus lotados e passageiros se espremendo em plena pandemia. E mais uma vez, quem usa o transporte público cobra aumento da frota. Família de jovem assassinado em Jacaraípe decide doar os órgãos do rapaz. A cirurgia de captação foi feita hoje cedo. Tá difícil dar entrada em benefícios do INSS. Capixabas reclamam do atendimento online. As agências estão fechadas desde o início da pandemia. Dias dos Pais chegando. Você vai rolar um presentinho, hein? Aquela lembrancinha? O TN1 foi ao comércio e traz sugestões para o paizão. E que tal homenagear o seu pai aqui no nosso telejornal? Já tem amigo do TN que saiu na frente. Eu tô aqui para desejar feliz Dia dos Pais. Pai, você é mais do que tudo para mim. Te amo, não tem nem palavras para descrever o que eu amo você. Manda o seu também, hein? Fique com a gente até 1 da tarde, tem muita informação. O TN1 começa falando de um jogo de futebol que terminou em pancadaria em Vila Velha. Muita pancadaria. A confusão começou quando os torcedores acompanhavam a partida em um bar. Não é isso mesmo, Tainá? Bom dia para você. Ei, Jorge, bom dia. O jogo era transmitido neste bar e naquele outro bar ali, no outro lado da esquina. Eu até conversei com os proprietários, eles disseram que tinham muitas crianças, mulheres, homens. Era um espaço ali, um momento mais familiar durante a transmissão desses jogos. Quando, de repente, um grupo bem grande surgiu desta rua aqui, já atirando fogos em direção às pessoas que estavam nesses dois bares. Centenas de pessoas, na verdade, e uma confusão foi iniciada. A polícia militar teve que vir ao local, fez uso de força por necessidade, porque algumas dessas pessoas que surgiram do nada, já com fogos, disparando fogos em direção aos que assistiam jogos nesses bares, também tentaram agredir policiais. O Yuri Demoné, ele veio hoje cedo com o Sérgio Porto, aqui onde nós estamos, no bairro Soteco, em Vila Velha, e conta essa história pra gente na reportagem. Vamos conferir. A briga generalizada aconteceu entre a torcida organizada do Corinthians e um outro grupo de torcedores. Eles trocaram socos e chutes, dispararam fogos, arremessaram paus, pedras e garrafas. Tudo isso aconteceu na noite de ontem no meio da rua do bairro Soteco, em Vila Velha. Moradores ficaram assustados com a confusão. Os corintianos assistiam o jogo neste bar. Eram cerca de 50, entre homens, mulheres e crianças. Quando ainda antes do final da partida, um ônibus parou no final desta rua com outro grupo de torcedores. Ninguém soube informar de qual time eles seriam. Então os homens já desceram disparando fogos de artifício em direção aos corintianos. E aí a briga generalizada começou. Vieram de lá para cá já soltando fogos, já a impressão que dava que tinha realmente tiro de verdade, barulho era de revólver, mas a gente não sabe se era revólver ou se não era. Mas fogos, tinha muito fogo. Eles já vieram soltando fogos para cima dos corintianos e o pessoal do Corinthians acabou também partindo para cima deles. Teve confusão lá, teve confusão aqui, teve confusão até lá em frente à padaria. Então parece que teve uma pessoa que foi presa lá, de 4 a 5 minutos de briga mesmo, de fogos, de corre-corre, de arrancando pedaço, onde encontrava madeira, o que encontrava pedra, tacava um no outro. Então foi bem tenso, fora do normal. Nos vídeos ainda é possível ver quando a polícia chega no local.
Os militares precisaram disparar tiros de borracha para dispersar os torcedores. No começo do mês passado, outra briga no meio da rua entre torcedores rivais no bairro Cocal. Para o subinspetor da Guarda Municipal, algumas pessoas que fazem parte destas torcidas já mantêm uma rivalidade antiga e são suspeitos de terem envolvimento com o tráfico de drogas. Algumas semanas atrás nós tivemos um problema dessa mesma natureza no bairro de Soteco, né, em Boa Vista, com relação a esse tipo de briga de torcida, né? De modo geral, sempre o tráfico está envolvido, né? Às vezes é um bairro que tem confronto com o outro, eles aproveitam essa oportunidade de que estão aglomerados, não deveriam, né? Estão aglomerados para assistir o jogo, até tendo em vista que os campeonatos começaram a retornar os jogos, né? Então eles aproveitam essa situação de rivalidade já devido ao tráfico e acabam acabam confrontando também, de modo geral, né, essa rivalidade. Mas nem todo mundo do tráfico, né, ou nem todo mundo que está envolvido nessa rivalidade de torcida está envolvido com o tráfico. Mas, de modo geral, sim, é isso que acontece. Os moradores de Soteco, que mal conseguiram dormir, acordaram na manhã de hoje com a destruição da rua. Eles têm medo que algo pior possa acontecer. Todo mundo fica assustado, o morador fica assustado, os próprios donos do comércio, eu acredito que também ficam assustados e até mesmo preocupados, porque é ruim para o comércio, é ruim para eles, é ruim para o morador, é ruim para quem gosta de assistir jogo, que já tem o hábito de vir ver o jogo, é ruim para todo mundo. Como é que vocês estão atuando para tentar impedir essa briga generalizada no meio da rua, né? Assusta moradores, assusta quem está passando pela rua. A Guarda ela vem atuando ela atua diretamente em apoio com a Polícia Militar, né? E com os órgãos de segurança todos. De modo geral, nós temos um reforço no nosso efetivo a partir das 18 horas. Nós temos um grupamento especializado também chamado Romul, que nos dá um apoio operacional a partir das 18 horas. Então a gente acaba fazendo um trabalho mais efetivo nesses bairros que tem um histórico já de rivalidade, até com relação às torcidas organizadas que se confrontam. Pois é, os donos dos bares já fizeram aqui uma limpeza na região onde tudo aconteceu e em nota a Polícia Militar disse que foi acionada para verificar uma confusão generalizada, né? Isso aconteceu entre times rivais aqui no bairro Soteco e no local os militares se depararam com uma multidão de mais ou menos aproximadamente 170 pessoas, tendo algumas se evadido imediatamente e outras iniciado uma hostilização, arremessando pedras e garrafas contra as equipes da Polícia Militar. Por isso, diante da violência, eles tiveram que fazer o uso de armas não letais, como tiros de borracha e spray de pimenta. Todos os participantes se evadiram durante esse processo e os bares que transmitiam os jogos foram fechados. Ninguém foi preso. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Agora é de uma irracionalidade, né? Sem tamanho uma ação dessa, né? Não dá para entender o comportamento dessas pessoas, né? As pessoas com saudade de assistir a jogos, né? Todo mundo nessa pandemia, né? A paixão nacional aí, o futebol, quer dizer, todo mundo com saudade da volta aos jogos aí, dos times em campo, e a gente assistir cenas como essa, gente, é lamentável, lamentável, falta de esportividade total. E que tenha punição num caso desse, né? Porque vai todo mundo para casa, o cara sai de um ônibus, um grupo sai de um ônibus e aponta fogos de artifício para outro grupo, isso tudo por causa de futebol. Não tem explicação uma coisa dessa. Não tem cabimento o comportamento dessas pessoas. Sujeito a ferir aí crianças também que estavam ali. Enfim, lamentável. Agora a gente fala de um problema que milhares de capixabas estão vivendo. A dificuldade no atendimento no INSS. Com as agências fechadas desde o início da pandemia, o serviço é online ou por telefone. O Sindicato dos Aposentados percebeu um aumento expressivo da demanda. As lágrimas da Bianca, auxiliar de serviços gerais, são de indignação. Uma coisa que eu sempre paguei, na hora que eu precisei, eu não tive apoio deles. A vida inteira, Bianca cumpriu com suas obrigações como trabalhadora formal. Em julho do ano passado, precisou ser afastada do trabalho por depressão. E aí começou o empurra-empurra do INSS para a empresa. Resultado: 2 pedidos de auxílio-doença negados. O trabalho não me aceitava, que eu estava inapta, ia no médico do trabalho, ia no INSS, eles me negaram por 2 vezes. E eu fui internada em uma clínica, não recebia salário nenhum, nem do trabalho,
e nem do INSS. Um ano de luta, um ano sem receber nem salário e nem benefício, passando necessidade. E aí veio a pandemia. Tudo piorou. Bianca não tinha nem internet em casa para ter acesso ao serviço online disponibilizado no Meu INSS. Foi então que a irmã dela procurou o Sindicato dos Aposentados, que entrou na justiça e finalmente conseguiu a liberação do auxílio-doença da Bianca. O Gerson é o presidente do sindicato. Ele notou um aumento considerável de pessoas pedindo ajuda para resolver problemas com o INSS durante os últimos meses de pandemia. As pessoas, como ela não tem um acesso fácil ao aplicativo Meu INSS, tem essa dificuldade de juntar os documentos necessários, então o sindicato tem recebido uma demanda muito maior para poder uma orientação e até ajudar essas pessoas a entrar solicitando esse pedido do seu auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez. A orientação dele é realmente procurar a justiça quando o pedido for negado mais de uma vez. A orientação que o sindicato tem dado teve a sua negativa e entrar via a Justiça Federal, que, por incrível que pareça, está sendo mais ágil a Justiça Federal do que o próprio INSS em dar uma resposta dessa demanda. O INSS está fechado desde março e as atividades presenciais retornariam agora, na última segunda-feira, mas essa data foi novamente adiada. E agora, o INSS deve reabrir apenas no dia 24 de agosto. Quem tem algum agendamento presencial marcado precisa ficar atento, porque essas datas serão canceladas. Com o INSS fechado, os serviços estão disponíveis apenas no aplicativo Meu INSS ou no telefone 135. E a partir de semana que vem, uma caixa para recebimento de documentos exigidos para dar entrada em benefícios ficará disponível na entrada do local. Nós vamos disponibilizar umas caixas de recepção de documentos. Ficará uma caixa no portão de entrada, ou próximo a ele, onde o segurado faz cópia das documentações solicitadas através das exigências, coloca dentro do envelope, faz uma declaração de que esse documento confere com o original e que ele que está colocando esse documento nesta caixa, ok? E aí a gente recepciona, digitaliza e disponibiliza para finalização do benefício. Entendi. Olha, reforçando, essa caixa onde os documentos serão recepcionados será a partir de segunda-feira da semana que vem. Os canais de comunicação do INSS são pelo telefone 135, pela internet ou pelo aplicativo no celular meuinss.gov.br. Olha, meus amigos, o velho problema. A frota de ônibus do sistema Transcol aumentou no início da semana. São 100 coletivos a mais circulando na Grande Vitória. Mas parece que o sofrimento dos passageiros não tem fim. As filas nos terminais continuam enormes e os coletivos seguem viagem lotados. Muita gente e pouco espaço. Essa continua sendo a realidade de quem precisa do transporte coletivo na Grande Vitória. Terminal de Vila Velha. Tanto dos bairros como no terminal, os ônibus estão saindo lotados. Terminal de Itacibá, Laranjeiras. Não tem como ir vazio todos os dias, né? Mas um dia tem mais gente para trabalhar, outro dia as pessoas não vão, né? O trabalho de limpeza dentro dos coletivos está sendo feito, mas não tem jeito. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Saúde do Estado mostrou que a incidência da Covid-19 é maior em quem anda de ônibus de 3 a 4 vezes por semana, como a Áurea. Os ônibus estão muito cheios. Na volta, então, vem muito cheio, os motoristas vão parando, as pessoas querem chegar em casa, né? Então não espera o outro próximo ônibus, porque se esperar vai ficar lá. O Ministério Público cobrou do governo medidas para evitar o contágio em terminais e ônibus. Essa central de vídeo monitoramento foi montada para detectar pontos de aglomeração. Um aviso sonoro também é emitido com mensagens de prevenção. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro de outros passageiros. Outra medida que passou a valer no início da semana foi o aumento na quantidade de ônibus disponíveis para a população. A frota do sistema Transcol ganhou um reforço de 100 coletivos, passando para 1.200 em circulação. A fiscalização também está tendo que acontecer para evitar que os passageiros façam a viagem em pé e sem máscaras.
Mas não é isso que a população está percebendo. Todo dia a gente pega cheio, lotado, tanto para ir quanto para voltar. Hoje que vocês estão aqui, que está assim, saindo ônibus toda hora e pouca gente. Tem fiscalização, nada para estar olhando se está muito cheio, entendeu? As pessoas em cima da gente. Então a gente tem medo ainda, né? Porque a pandemia está aí, né? Não acabou ainda, né? Até os álcool em gel que tinha no terminal eles tiraram, né? Isso que eu percebi também. Todo mundo percebeu, né? Tá difícil, né? Sufoco todo dia. E a Ceturb afirmou que faz a fiscalização nos terminais para evitar aglomerações e ônibus com passageiros em pé. Além disso, fiscais orientam os passageiros. E sobre o aumento na frota, disse que atualmente o sistema já está fazendo 90% da programação normal. E um susto logo cedo em Vila Velha. Bandidos incendiaram uma casa no alto do bairro Alvorada. Antes do incêndio, moradores disseram ter ouvido tiros. E olha, gente, a ousadia dos criminosos é tanta que enquanto nossa equipe fazia a cobertura desse caso, 3 jovens se apresentaram como autores do crime. Ainda impediram que nossa equipe fosse até a casa queimada. Absurdo. A fumaça chamou a atenção de quem vive no bairro Alvorada, em Vila Velha. Moradores registraram um incêndio que teria acontecido em uma casa no alto do morro. Provavelmente uma casa pegando fogo aí, ó, no Morro do Alvorada. Pela proporção do fogo, eu acho que é sério, hein? Os moradores também relataram que ouviram tiros. E agora o pipoco cantou, filho. Deram uns 10 tiros ali agora, ó. Aqui é a subida do Morro Alvorada. Nós tentamos chegar até a residência onde o fogo aconteceu. Antes das 8 horas da manhã, subimos até a metade do morro, mas fomos abordados por 3 jovens que afirmaram que foram eles que colocaram fogo na residência e não deixaram nossa equipe seguir até o local. Ainda na parte da manhã, a Guarda Municipal foi acionada e fez o patrulhamento no morro. O subinspetor disse que algum morador pode ter sido intimidado ou até mesmo expulso do bairro. Durante o dia a gente vai tomar conhecimento, eu acredito também que a Polícia Militar já deve estar ciente e tomando as providências cabíveis para a situação, até para ajudar a população e a família em especial que deve ter sido expulsa dessa casa, né? Mas isso não vai para frente não, porque as forças policiais vão atuar de forma enérgica e isso aqui a gente não admite de forma alguma aqui em Vila Velha. Pois é, gente, você imagina, se essa pressão foi feita com a imprensa, você imagina com quem mora ali naquela região. Sobre um incêndio e tiroteio, a PM disse que não foi acionada, mas foi ao bairro após a equipe de reportagem ser intimidada. Uma guarnição realizou o patrulhamento, mas os suspeitos não foram identificados. Importante aí, então, a denúncia pelo 181, né? Porque a audácia desses bandidos chegou e ficou. A polícia precisa dar uma resposta com urgência, né? Mais do que denúncia, realmente evitar que isso aconteça e tomar um posicionamento rápido. Não é? Um depoimento emocionante num pedido de justiça. Mara é uma das 3 costureiras atropeladas por um motorista embriagado. Ela quebrou a perna e passou por uma cirurgia. Em casa, relembrou emocionada os momentos do acidente e conta que soube da morte da amiga ainda no local. Eu vi a morte na minha frente, eu vi chegando a morte na minha frente. E o Senhor me livrou da morte. Em casa, ao lado da família, a Mara, como é chamada por todos aqui, aceitou receber a nossa equipe. Ainda muito machucada, com a perna engessada e várias escoriações pelo corpo, a costureira de 45 anos contou com detalhes tudo que lembra do dia do acidente. Nesse dia coincidiu da gente sair todo mundo junto. Eu estava na frente, a minha amiga Fatinha estava atrás de mim e atrás dela estava a filha dela, Ellie. Eu vi ele saindo do motoqueiro e indo para outra pista para fazer ultrapassagem. Eu acreditei que ele fosse desviar o motoqueiro e voltar para a pista. Quando eu vi que ele vinha mesmo para cima de mim, não deu tempo de eu pular da bicicleta e ele fez igual faz com boneco. Ele jogou uma de cada vez para cima. Depois da batida, Mara permaneceu o tempo inteiro acordada. Eu girei, eu bati a cabeça e caí sentada assim. Aí foi aquela coisa, tragédia, porque quando eu olhei para minha perna e quando eu olhei para o lado, eu vi a minha amiga caída
E eu vi a outra caída lá na frente. Sem conseguir se mover por conta da perna, Mara conta que escutava as pessoas falando que a amiga tinha morrido. Eu ficava gritando, ajuda as minhas amigas. Ajuda as minhas amigas. Ajuda as minhas amigas. Mas todo mundo começou a falar coisa ruim. Não, a gente já chegou socorro. Aí quando o rapaz chegou, não, ela está em óbito já. Eu comecei a ficar desesperada. Maria de Fátima Soares, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A filha dela, Ellen Cássia Soares de Oliveira, de 23 anos, quebrou a clavícula. Ela e Mara foram socorridas para o mesmo hospital e permaneceram lado a lado. Não puderam nem ao mesmo se despedir de Fatinha no dia do enterro. O acidente aconteceu na semana passada, na rua Guaraná, em Rio Marinho, Vila Velha. O motorista que provocou o acidente estava bêbado. Foi autuado por homicídio por dolo eventual e por 2 tentativas de homicídio e está preso em Viana. Beber, usar droga, cada um faz o que quer. Isso aí é problema de quem faz. Mas aí não dirige. Não pega o carro então para dirigir. Ele tirou uma vida e interrompeu outras 2. Ele fez do carro dele uma arma. As amigas faziam esse mesmo trajeto todos os dias. Na hora do almoço, elas saíam da empresa onde trabalham, que fica no bairro Rio Marinho, e seguiam para Vale Encantado, aonde moram. Só que, como a gente pode ver, aqui não tem ciclovia, mal tem calçada. Por isso, os ciclistas disputam espaço com os carros. Para o marido da Mara, o local é uma tragédia anunciada. É um lugar muito trafegado, mas assim, que não tem segurança nenhuma para quem usa esse transporte que é a bicicleta, que é muito usado para as pessoas trabalharem em outra atividade, porque ela disputa o espaço com os carros. Não tem calçada, não tem ciclovia, não tem nada. Depois do trauma, a costureira só pensa na recuperação e em voltar a trabalhar. Que Deus console o coração da Ellen, porque as 2 eram muito amigas, unidas, e era muito bonito as 2 juntas. Que eu espero me recuperar, porque eu quero voltar na minha vida, cuidar da minha família e trabalhar, porque é isso que eu quero. Olha, primeiro agradecer a Gladys por ter falado com a gente, muito corajosa, um depoimento emocionante. E também, gente, em outros trechos, ela falou mais sobre o fato, Ingrid, de quem bebe e dirige. Vamos ver. Eu quero tomar minha cerveja, eu quero beber. Tudo bem, pede um amigo para te levar em casa, você tem que resolver alguma coisa no supermercado ou então fazer alguma coisa, pede um amigo para te levar, não pega o carro não, porque o carro vai fazer o que aconteceu com a minha amiga, né, que ela perdeu a vida dela jovem, né, cheia de saúde, cheia de vida, trabalhadeira, com a filha dela que perdeu a mãe, um trauma terrível, porque o dela foi um trauma terrível, pior do que o meu. Né, e me impossibilita de trabalhar, me impossibilita de cuidar da minha mãe, que tem 80 anos, de cuidar da minha casa, da minha filha, de viver a minha vida, que todo mundo sabe que eu amo trabalhar, né, de cuidar das coisas da gente, que a gente tem vontade, né? Quer dizer, então, o que ele fez? Ele tirou uma vida e interrompeu outras 2, que a minha amiga operou e está em casa, né, se recuperando também. Eu vi tudo, moça. Eu vi tudo do início ao fim e eu sei que foi a mão de Deus sobre a minha vida. Pensa no milagre. Foi um milagre que Deus fez comigo. É isso, gente. Uma filha que fica sem a mãe, uma amiga que perde também, chora essa perda. Esse laço de amizade é o que nos faz sentir vivos. É o que nos faz pedir justiça e continuar. Aonde uma ia, a outra ia. E eu falo para minha amiga Ellen que Deus vai consolar ela, porque ela tem um esposo maravilhoso, tem um filho lindo, e Deus vai dar força para ela nesse momento difícil dela, né? E a Fatinha, Deus vai colocar ela num bom lugar, porque da salvação, é Deus que vai dar salvação para todos nós, né? E ela era uma pessoa maravilhosa, sim, uma boa colega de trabalho, unida com todo mundo. Nossa, tem que ver como é que era. Maravilhoso. A gente fazia café da manhã e ela falava, eu vou levar o cachorro quente, eu trago molho, e era muito carinho. E o que fica é saudade. A palavra que fica é saudade.
porque vai ficar saudade, mas Deus vai abençoar a família da Ellen e ela, nesse momento difícil deles também, porque a perda dela foi muito triste, muito dolorosa. A gente deseja força aí, né? E o que vamos esperar mais, né, Ingrid? Para que as leis sejam mais duras contra motoristas bêbados, motoristas que não têm documentação. E quantas vezes nós vamos ter que ouvir depoimentos desses antes de agir mais duramente? Lembrando que esse motorista, por enquanto, continua preso, tá? Você viu aqui no TN1 uma operação que a polícia fez ontem num condomínio em Taboazeiro, Vitória. Foi uma ação de combate à criminalidade em bairros da capital. A polícia também estava atrás dos bandidos que incendiaram carros na região em junho desse ano. E tem balanço da operação. A repórter Tainá Lopes traz os detalhes. Olá, Tainá, voltamos com você. Pois é, Jorge, nessa operação de ontem, 6 pessoas foram presas. Entre essas 6 pessoas, 3 irmãos que, segundo a polícia, têm envolvimento com um ataque a um caminhão de laticínio que aconteceu no dia 19 de junho, ali também na região de Taboazeiro. Só para lembrar, nessa mesma ocasião, um carro também foi queimado ali na região. Esse ataque, no dia 19 de junho, ele foi uma represália por conta da morte de um jovem na região de Taboazeiro durante uma operação no Morro do Macaco que aconteceu no dia anterior. Nessa operação de ontem, a PC contou com a participação da Polícia Militar e, inclusive, um desses irmãos tentou tirar a arma de um dos PMs durante a prisão. Segundo a polícia, de acordo com a polícia, esses 3 irmãos são muito violentos. 2 deles são menores de idade e já colecionam passagens pela polícia. A delegada Rayana Bremenkamp, que esteve à frente desta operação, explica mais sobre esse balanço para a gente. Que nós fomos até o esconderijo dele, ele não se encontrava, não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra ele por homicídio, mas nessa casa a gente encontrou um desses suspeitos, que são todos irmãos. Com eles, tanto nos 2 endereços que nós fomos, nossos policiais foram desacatados, foram ameaçados, nenhum até mesmo agredido de forma física e verbal. Por isso eles foram presos em flagrante por tráfico, associação, posse de munição, desacato, ameaça, resistência. Conversamos com diversos moradores de diversos apartamentos, porque nós visualizamos na época dessa queima, na época da queima desses veículos, que estava havendo um toque de recolher no local, e nós verificamos, principalmente com essas prisões, que esses responsáveis, eles são uma associação criminosa que está inserida ali naquele local e que provoca o terror na população. A todo momento eles incitavam a população a não permitir que a polícia entrasse na casa para cumprir a ordem judicial. E falavam realmente, se vocês não impedirem, amanhã vocês vão se ver com a gente. E aquele suposto toque de recolher, aquele terror que tentaram impor à população, foi em virtude dessa ação policial, em virtude de ação policial que vem combatendo o tráfico de drogas no local. Pois é, também no dia desse ataque ao caminhão, vocês vão se lembrar, um ônibus foi incendiado na região da Serafim Derenze, em Vitória. A polícia identificou os mandantes e afirma que são os mesmos responsáveis pelo ataque ao caminhão. Quem explica isso pra gente é o delegado Gabriel Monteiro. Vamos ouvir a entrevista. Nós já identificamos o executor e estamos investigando, e essa operação foi muito exitosa, até para coibir o tráfico de drogas, mas para estar nos auxiliando a identificar e qualificar esse mandante. Ressaltando que todo incêndio coletivo, a Polícia Civil instaura um inquérito policial e nós rigorosamente vamos apurar não só os executores, a nossa intenção é prender esses mandantes. Nós sabemos que isso aí trata-se de uma organização criminosa. Os menores apreendidos foram encaminhados para o CIASES e o irmão maior de idade já está no Centro
de triagem de Viana. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá, muito obrigado. E olha, o assunto agora é coronavírus. Soma de fatores como isolamento social, imunidade de parte da população e uso de máscaras pode explicar queda no número de mortos por Covid no estado. Podemos estar próximos ao controle da doença, mas muitas vidas ainda serão perdidas. Por isso, não é hora de relaxar. Veja a história da dona Lucy. Sentar e levantar, movimentar as próprias pernas. O simples se torna tudo após vencer a batalha contra o Covid-19. A história de Lucy carrega vitórias em meio a muita dor. O Covid-19 chegou na casa da Lucy e fez o filho dela, de 48 anos, a primeira vítima. Marlon não teve a mesma sorte da mãe. Passada a perda do filho, ela foi diagnosticada com a doença, já em estágio avançado. A gente só valoriza o que a gente tem quando a gente perde. E no momento que você está ali na situação que eu fiquei durante aquele período todo, sem poder mover, sentindo dores, sem poder falar, que eu fiquei muito tempo sem falar, sem poder tomar água, quando sente sede, tem que pedir quase socorro, pedir quase, pelo amor de Deus, para eles molhar os lábios da gente. É aí que a gente valoriza o valor da água, a gente valoriza o valor das pernas, poder ficar de pé, a gente valoriza os braços aqui, a força que a gente tem e o serviço que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode mover para lá e para cá. É nesse momento que a gente vê. O Espírito Santo tem mais de 73 mil curados do Covid-19 e caminha para o melhor momento no combate à pandemia. O governo do estado avalia novas medidas de flexibilização, mas toda a retomada ao novo normal exige um comportamento mais consciente da sociedade. Na avaliação deste especialista, estamos finalmente próximos ao controle da doença, mas muitas vidas ainda serão perdidas neste processo. Ainda não dá para relaxar. Então caiu mesmo de verdade. O que nos leva a crer que essa curva não só está chegando no platô, como ela está baixando. Mas isso não é motivo de felicidade, hora nenhuma. Porque nós matamos 2.000 para subir. Iremos matar 2.000 para descer. Lucy não vê a hora de poder voltar a soltar a voz e a tocar corações com seus louvores. E faz um apelo para você que ainda não toma as medidas simples de prevenção. Pessoas falando, é bom que eu pegue Covid logo, que eu fico livre, que eu fico imune. Não é por aí, tá? É melhor evitar a doença do que não ter recurso para curar. Exatamente. Gente, nas últimas 24 horas, 19 pessoas perderam a vida aqui no estado. 1.034 novos casos foram registrados. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu um pouquinho. Ontem estava em 70%, hoje essa taxa chega a 73%. Vamos ver o painel. O estado tem 87.243 casos confirmados de Covid-19, 2.646 mortos e o número de curados, o número da vitória, chegou a 73.083. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Henrique Bonaldi, está aqui no estúdio com a gente. Vamos entender melhor esse momento da pandemia aqui no Espírito Santo. Dr. Henrique, mais uma vez, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Doutor Henrique, de que forma o número de curados, não é, no Espírito Santo ajuda realmente a conter esse avanço da pandemia? Jorge, vamos fazer aqui no estúdio assim, ó. Se nós três não temos a doença, encosta a doença em mim. Licença, só para te entregar o microfone. Tá bem. Vamos tentar fazer no estúdio para a gente entender. Se nós três não temos a doença encosta em mim, eu automaticamente, se encosto na Ingrid ou em você, a doença passou, certo? Se do mesmo jeito a Ingrid já pegou, se encosta a doença em mim e eu encosto nela, ela não mais passa para você. Então esse indivíduo que já pegou a doença, ele serve como um bloqueio. Toda vez que eu, doente, encostar nele, ele não passa para frente mais, porque ele não fica de 4 a 12 dias sem saber que estava doente, passando a doença para os outros. Depois ele não fica com pouco sintoma, achando que era só uma gripe, ele continua saindo de casa, passando para os outros. Então aquela ideia de que eu passo para pelo menos 3, 4 pessoas, ela não existe mais quando eu não for mais o indivíduo que passa para frente a doença. Isso é mais ou menos o que a gente chama de imunidade de rebanho. Qual que é a diferença? Que imunidade de rebanho você ganha ela com vacina e não depois de ter passado pela doença. Mas essas 73 mil pessoas, que provavelmente é muito mais do que isso, porque os números oficiais são sempre subnotificados,
elas estão ajudando a segurar a doença cada vez mais, graças a Deus. Como é que a gente pode entender a questão da contaminação comunitária? O Estado já divulgou que a partir de setembro possivelmente vai acabar. É que possivelmente na comunidade a gente vai passar para tanta gente, que a gente não mais vai ser capaz de nós mesmos da comunidade passarmos para o próximo. Isso é um fenômeno que acontece, né, em toda doença infecciosa. Chega um determinado momento que passa, é igual na escola. Você pega um menino que está gripado na escola, depois de 3, 4 semanas, ninguém mais está gripado, porque todo mundo já gripou. Isso é um fenômeno esperado na doença infecciosa. Isso significa que é possível agora afrouxar alguma coisa, as medidas de prevenção? O que isso significa, essa diminuição da transmissão comunitária, então? Jorge, de jeito nenhum a gente afrouxa nada. Por quê? Porque nós temos uma receita muito ruim nessa história. Quem ficou em casa o tempo inteiro, se segurando esse mais de 120 dias para cooperar com essa história, foi o idoso. Não foi a criança de 7 anos, de 9 anos de idade, não foi o cara que precisou sair para trabalhar. Quem efetivamente conseguiu ficar em casa é o idoso. Então tem uma parcela da população que não pegou a doença, que é a parcela que fica grave. É a parcela que vai parar na UTI e é a parcela que morre, que é o idoso. Então agora, mesmo que a curva comece a descendência dela, não é motivo de comemorar, porque nós matamos 2.000 pessoas para subir, gente. Provavelmente serão 2.000 pessoas para descer. E qual é o problema dessas 2.000 pessoas? É que grande parte delas está em casa, que é a população idosa, que por conta de ter aposentadoria conseguiu ficar em casa, por conta do medo da doença, teve que ficar em casa. Então a parcela que não saiu na rua até hoje, que não pegou a doença, é exatamente a parcela que vai ficar doente grave e vai morrer por conta disso. Então agora é hora da gente, jovem que já pegou a doença, que sabe o que está acontecendo, que é forte para segurar o tranco da doença, ter mais paciência, mais cuidado e cuidar do idoso que está em casa, em respeito a ele e em agradecimento a ele até. Doutor Henrique, quando a gente fala em eficiência no tratamento, a gente pode dizer que o coronavírus assusta menos hoje a classe médica? Muito menos, mas assusta muito. Há 4 meses atrás, Ingrid, entrava um paciente na UTI, quando esse paciente ficava grave, a gente ficava desnorteado, porque ele não respondia a protocolo nenhum, a medicação nenhuma que era usada para, por exemplo, um quadro infeccioso grave qualquer, infecção de urina, pneumonia, qualquer outro tipo de infecção. Era um quadro infeccioso, como ele não respondia? Isso era uma grande questão na cabeça da gente. Ao longo do tempo, a gente fez intuba mais rápido, intuba mais devagar. Prona, que é aquela posição de colocar de barriga para baixo, mais rápido, prona mais tarde. E nós fomos testando, e o mundo inteiro foi testando. Até remédio, a gente descobriu ao longo do tempo, alguns que serviam mais e uns que serviam menos que a gente usava. Então, hoje, ele é um doente mais na nossa mão. Mas, sem dúvida alguma, de todos os pacientes da UTI, ele é o mais grave, o que a gente menos domina e o que a gente menos tem o que fazer por ele, infelizmente. Mas a gente já tem muito mais do que naquela época. A gente chegou a ter séries no mundo mostrando que a mortalidade chegava a 80% de quem entrava. Hoje tem série mostrando que é 17%. Olha a diferença. Olha o tanto de gente que a gente podia não ter matado naquela época se a gente tivesse feito a doença ser menos incidente, menos contágio. Então, olha para trás, a gente já errou. Não erra daqui para frente não, porque a população que está em casa é a população de idoso, é o cara que mais corre risco. Doutor Henrique, tem um estudo mostrando que Covid-19, né, outros coronas para trás. Falando assim que há um grupo de pessoas que podem ser imunes à Covid-19 por terem adquirido outros tipos de corona. Então eu pergunto ao senhor, há possibilidade de boa parte da população ter sido contaminada com algum tipo de corona e não saber, por exemplo, eu posso ter pegado algum tipo de corona e não saber que eu peguei corona, né? E não dá no exame, por exemplo, eu fiz o exame de coronavírus, não deu positivo. Mas eu posso ter pegado algum tipo de corona e ser imune à Covid-19? É Jorge, isso que está acontecendo? Essa pergunta sua ela é maravilhosa e ela é uma das maiores hipóteses, melhores hipóteses para explicar por que metade da população do inquérito não teve sintoma. Esse cara não teve sintoma porque ele tinha imunidade forte o suficiente para reagir contra aquela doença e não ter coriza, tosse, febre, ou esse cara ao longo da vida teve contato com outro tipo de coronavírus, que não é o Covid-19, que surgiu em dezembro de 2019, e por conta disso a gente chama isso de imunidade cruzada. Ele, por conta disso, adquiriu imunidade. A gente não sabe responder, mas a esperança é que, por conta de ter outros coronas que dão síndromes gripais iguais e muito mais leves, lógico, que a gente não viu tanta gente morrer de corona assim, né, até esse ano,
provavelmente esse indivíduo que teve contato com 7 anos de idade, 8 anos de idade na escola, 4 anos atrás, 6 anos atrás, ele ganhou imunidade contra, inclusive, esse coronavírus. Isso é uma grandíssima possibilidade. Mas, infelizmente, Jorge, é uma possibilidade. O governo federal ele já disse que pretende comprar a primeira vacina que chegar no mercado. Na sua opinião, isso está correto? Eu pergunto isso porque muita gente, mas muita gente vem falar comigo que vacina da China, por exemplo, não vai tomar. Eu vou tomar a que vier. Não tem esse negócio. Sabe por quê? Existe uma política, isso é preocupante, Ingrid, porque existe um racional aí no meio do povo, de uma forma muito vulgar, que é a antivacina, que a gente chama, é um movimento antivacina, dizendo que a vacina não serve para nada. Pelo amor de Deus, a mortalidade infantil nesse país, ela decai diretamente proporcional à assistência que a gente dá por vacina, não é por remédio. Então não tem que ter medo de vacina. Não existe, Ingrid, etapa sendo pulada, existe etapa sendo condensada, com a velocidade mais rápida. Então, quando chegar uma vacina, ela muito provavelmente é muito mais segura do que pegar o corona. Qual é o problema? Se essa curva estiver caindo pela quantidade de pessoas que já pegou a doença, muito provavelmente nós teremos pouca gente para vacinar. Grande parte da população já vai ter sido imune. Mas profissional da área da saúde, da segurança pública, o cara que é idoso, não inventa de não vacinar, meu Cristo, pelo amor de Deus. Nós estamos quase 7 meses de doença vendo gente morrer. Aí o trem vai chegar, você jura por Deus, você vai fechar os bracinhos, vai ficar bravo que chegou? Não faz trem desse não. Toma um negócio, meu Cristo. Mas aí pode ter uma outra corrida, né? Quem já pegou e pode estar imune vai querer se vacinar também, né? Aí quem não pegou pode ficar sem a vacina. Aí se Deus quiser, dessa vez nós teremos um arquiteto, teremos um maestro nessa história para decidir quem vai e quem não vai, porque precisa ter uso racional. Nós não teremos, Jorge, com certeza absoluta, 200 milhões de doses no país. Nós não teremos. País nenhum vai conseguir vacinar a população inteira. Nós não conseguiremos produzir essa quantidade de vacina. Então, que a gente tenha a mesma empatia que essa doença está exigindo da gente, de considerar os idosos primeiros e as pessoas que trabalham literalmente na linha de frente primeiro nessa história. A polêmica da volta às aulas. E aí? Vixe, é o momento, olha... Podemos ficar aqui até às 19? Porque assim, qual é o problema da volta às aulas? É aumentar o contágio, certo? Esse é um problema real. Que horas ele vai parar de me importar, Ingrid? Quando o contágio estiver caindo a ponto de eu ter certeza que mesmo com a abertura da escola não vai alastrar e não vai fazer uma segunda curva maior. Que horas é essa? Tem um tantão de gente estudando isso com mais capacidade de responder do que eu. Mas vai ter uma hora que nós vamos voltar nas aulas ainda com corona. Isso é possível. Vou te dar um exemplo da minha profissão, cardiologista. Nós nunca fechamos churrascaria, paramos de vender cigarro, nunca pedi para o cara parar de beber. Eu nunca segurei um obeso na rua e falei, cara, isso é fator de risco, volta para casa. Nunca fiz isso. Por quê? Porque eu aceitei aquela quantidade de morte por motivo cardiovascular. Vai ter uma hora que isso vai acontecer no Covid. Quando acontecer, provavelmente nós vamos abrir a escola. Tá certo, doutor. Vamos fazer o seguinte, essa semana tem lives, doutor Henrique? Sábado eu tenho uma falando sobre escola, com um cara que é CEO de uma escola, aí, ele é diretor da escola, e na semana que vem com uma pediatra para falar, é vilão ou não é vilã a história da criança, né? Porque nós estamos quase batendo as crianças porque elas são vilãs. Não é bem assim, gente. Calma aí, a pediatra vai explicar. As crianças estão sofrendo. Doutor Henrique, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui com a gente, tem muitos assuntos, né? A gente poderia ficar até às 19 mesmo. Eu sempre fico muito feliz de vir aqui. Tá certo. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho todo. Obrigado, doutor, mais uma vez. Segurança animal na Secretaria de Saúde da Serra. A vira-lata foi adotada pelos funcionários e ganhou o nome de César Caramelo. E olha só a pompa da Caramelo, que tem até crachá de servidora, gente. O animal ficava rondando o estacionamento da secretaria e acabou conquistando a simpatia dos funcionários. Além de alimento, Caramelo tem uma casinha montada na recepção da secretaria. Fala sério, que conforto, hein? Saúde e proteção, tudo em dia. Bonito. E quem também tem uma vida de cão feliz é o Tucson, outro vira-lata que o T1 mostrou há poucos dias. Tucson vive numa concessionária de veículos na Serra. Foi adotado pelos vendedores e ele também está bem cuidado. Vive passeando entre os carros e é o xodó da agência. Belos exemplos de respeito e proteção aos animais, que inspire outras pessoas, porque a pandemia mostrou que há aumento enorme de abandono de animais. Não é difícil perceber isso nas ruas, né, Ingrid? É verdade. Adorei essas duas histórias. Ei, pai. Eu tô aqui
para desejar feliz Dia dos Pais e que esse um ano que passou, a nossa relação tem sido algo que eu sempre desejei. Tem um ano que eu vivo realmente o amor de pai e filho, de filho e pai, e eu estou muito grata por Deus estar me abençoando e ter me permitido poder viver o que eu sempre quis. Feliz Dia dos Pais, eu te amo, tá? Que linda, do coração essa Lindo, mensagem. né? Nossa, Só a gente sabe, né? Não O que é. A gente que eu falo é nós, todo mundo, né? Um ano aí, o que pode ter acontecido? Cada um tem uma história, né? Pessoal com o pai. É verdade. Você também pode mandar um vídeo assim, tá? Homenagear seu pai aqui no nosso telejornal. O número do nosso WhatsApp está aí na sua telinha, 997922530, 997922530. Aproveite esse espaço aí para mandar um super beijo para o seu paizão, essa homenagem de coração. Lindo. A seguir, Polícia Rodoviária Federal apreende 60 quilos de maconha escondida em carro. Família de jovem assassinado em Jacaraípe decide doar os órgãos do rapaz. A cirurgia de captação foi feita hoje cedo. Polícia continua atrás dos bandidos que atiraram no filho de um empresário e roubaram um malote com 64 mil reais. E no giro do tempo e no trânsito da Grande Vitória, todos os detalhes. A gente já volta um instante só. Uma abordagem de rotina levou a Polícia Rodoviária Federal a apreender 60 quilos de maconha em Ibatiba. Durante a revista, os policiais encontraram a droga escondida no forro do veículo. O motorista confessou que receberia mais de R$2.000 para trazer a maconha de Belo Horizonte e entregar aqui no estado. Muita droga, 100 tabletes grandes e 4 menores, mais de 60 quilos de maconha. Todo esse material estava escondido em uma caminhonete. Foi a Polícia Rodoviária Federal que realizou a apreensão em Ibatiba, na região do Caparaó. Ao ser revistado o veículo, o condutor demonstrou demasiado nervosismo e aí procedemos com a fiscalização mais a fundo a esse veículo. Ao adentrarmos a cabine do mesmo, já sentimos um forte odor semelhante à maconha. Foi quando resolvemos olhar em compartimentos possivelmente ocultos. Depois de encontrar a droga no interior do veículo, a PRF teve trabalho. Retirou todo o forro da carroceria da picape e encontrou o restante da droga em todo o canto. Rapaz. Será que tem mais aqui na frente aqui também? Olha o cheiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da picape tem 25 anos. Ele saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e levaria toda a droga para a cidade de Castelo, que fica na região serrana aqui do Espírito Santo. Ele receberia cerca de R$2.200 para realizar o transporte de todo o entorpecente. Os 60 quilos de maconha e o veículo foram apreendidos. O condutor detido e levado para o DPJ de Venda Nova do Imigrante. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já está no presídio em Viana. A polícia continua atrás dos bandidos que atiraram no filho de um empresário e roubaram um malote com 64 mil reais. Foi em Cachoeiro de Itapemirim. Os assaltantes estão de moto e fogem na contramão da avenida. Eles tinham acabado de abordar pai e filho que seguiam para uma agência bancária no centro de Cachoeiro. O filho reagiu e acabou levando um tiro. Já os criminosos fugiram levando o malote com os 64 mil reais em dinheiro e cheques. O jovem baleado foi socorrido em estado grave para um hospital da região, onde permanece internado. Denúncias sobre os bandidos devem ser feitas pelo 181. E um vídeo que circula na internet mostra dezenas de detentos deixando o presídio. Eles foram contemplados com o indulto do Dia dos Pais. O registro foi feito em frente ao complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha. Uma longa fila de carros se formou na BR-101, que corta a região. Além disso, várias pessoas se aglomeraram à espera dos detentos. A Secretaria de Justiça confirmou que mais de 1.100 presos terão direito à saidinha esse ano. Eles devem retornar ao presídio no dia 12. No Dia dos Pais do ano passado, quase 1.100 presos também foram contemplados. 25 não retornaram
e são considerados foragidos. Gente, uma nova gasolina vai chegar aos postos nas próximas semanas. É um tipo considerado de melhor qualidade que a atual, mas também vai aumentar o preço nas bombas. Depois de ficar mais barato, o preço da gasolina voltou a subir. Já é vendida por volta dos R$ 4,00 e deve aumentar ainda mais neste mês. É que a nova composição da gasolina vai chegar às bombas nas próximas semanas. Uma gasolina de padrão europeu, um padrão americano, então são gasolinas mais bem desenvolvidas do que as nossas, né? Então essa gasolina ela tenta se aproximar desse padrão mais nobre do que é utilizado no mundo hoje. A nova gasolina promete mais qualidade e rendimento para os veículos. Talvez o preço vá subir um pouco, eu chuto aí em torno de 10 a 15 centavos o litro, mas a médio e longo prazo a gente tem essa compensação. Então, na relação custo-benefício vai ser favorável, porque a gente vai ter um desgaste menor no motor do carro, a gente vai ter menos desgaste nas velas. Muitos motoristas já estão sabendo da novidade e acreditam que o aumento vai ser compensado pela qualidade do produto. Vai ser mais pura, né? O produto também acho que 90 e poucos por cento a mais, né? Então deve ser muito boa. Melhorar a qualidade, né, um pouco da gasolina. Vai melhorar bastante aí a gasolina aí para o consumo dos carros também e até assim a durabilidade dos veículos. Que com a gasolina ruim você acaba tendo um desgaste maior do seu veículo, né? Tomara que dê certo, né? Pelo menos se você pagar um valor justo e num produto bom, você paga satisfeito. A nova fórmula vai deixar a gasolina mais pesada, aumentando assim o fornecimento de energia para o motor. Outra vantagem é que o combustível vai ficar mais difícil de ser adulterado, trazendo mais segurança para o consumidor. Normalmente a adulteração é feita com solventes mais leves. Então, se a pessoa adicionar solventes leves, a densidade cai. E em ensaios de laboratórios também isso vai poder ser detectado, porque para se fazer uma gasolina com octanagem alta, tem que se gastar dinheiro. Então, o adulterador vai ter que também usar de tecnologia e investir recursos para poder fazer adulteração. Isso também favorece do ponto de vista de consumo. Esse outro motorista gostou da melhora na qualidade, mas não acha justo pagar a mais por isso. Na verdade, isso teria que ter uma obrigação de já chegar um produto mais puro para a gente. Não só a gente ter que pagar mais um acréscimo para ter esse produto melhor, né? Olha, de acordo com o Sindicato dos Postos, as mudanças na gasolina produzida no Brasil fazem parte de reivindicações dos postos. Olha, mesmo diante da dor, a família do jovem assassinado em Jacaraípe decidiu doar os órgãos do rapaz. A cirurgia de captação foi feita hoje cedo. Daniel Moreira Patrício, de 23 anos, estava internado desde a última segunda-feira no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. O jovem não resistiu ao tiro que levou e os médicos anunciaram a morte cerebral. A família decidiu ajudar. Os órgãos de Daniel serão doados. Daniel foi baleado na nuca quando saía do trabalho e seguia para casa, no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe. O pai do jovem, um sargento da PM, chegou a socorrer o filho. Testemunhas contaram que Daniel vinha sendo ameaçado pelo ex-namorado de uma garota com quem ele estava se relacionando há pouco tempo. A polícia investiga o crime e já está atrás do assassino. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 6 de agosto. Novo cadastro para 848 mil pedirem um auxílio de até R$ 1.200 no estado. Na foto principal, 10 perguntas e respostas sobre a nova gasolina. 10 mil lojas dão até 60% de desconto em TV, roupas, celular e eletrônicos. 1.144 presos deixam cadeias no estado para a saidinha do Dia dos Pais. Governo deve decidir hoje sobre a abertura do comércio no sábado. Já faltam bicicletas para venda. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Benfica não desiste de Bruno Henrique. Multinacional com 1.000 empregados encerra a produção. E no Sobre Rodas, T-Cross é o carro mais vendido. E fez frio essa noite, hein? Tá com a blusinha mais quentinha, hein? Não tanto igual ontem, hein? A de ontem eu sofri, tá, gente? Eu falei sério, eu sofri com aquela... Eu coloquei, achei que fosse fazer tanto frio que eu tinha que estar lá na região serrana mesmo.
fez frio e vai continuar. A gente tem que se continuar protegendo, sabe por quê? Porque as temperaturas continuam geladas e tem previsão de chuva. Agora você vê imagens ao vivo da praia de Camburim, em Vitória, nesse início de tarde, trânsito tranquilo ali na região. Pois é, vamos para Beira-Mar, que também tem pistas livres de retenção. Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com maior chance de chuva durante a noite e na madrugada. Temperatura mínima de 18 e máxima de 26 graus. Na região sul, sol entre poucas nuvens, com maior chance de chuva também à noite. Nas áreas altas, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Na região norte, variação de nuvens e também pode chover em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 e máxima de 24 graus. E Ingrid, você vai subir as montanhas? Ai, quem já dera. está pronta, já está pronta. A região serrana tem sol entre algumas nuvens e temperatura mínima, sabe de quanto? Você está vendo ali, né? De 13 graus nas áreas mais altas. Para quem chegou a 4, 13 é um número quente. Esquentou um pouquinho, né? Ontem, a mínima era de 5 graus. Nossa, imagina. Quando a gente fala que faz frio de madrugada, a gente está falando em torno de 18 graus, que o pessoal está morrendo de frio já. Você imagina 5 graus, 4 graus. Isso no termômetro, porque a sensação térmica pode chegar a ser negativo, né? Não é? Imagina. Olha, se liga no TN1, na volta vamos falar de Dia dos Pais. Tem sugestão de presentes e os nossos amigos passando por aqui para mandar aquele carinho para o paizão. Voltamos rapidinho. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de madeira transportada ilegalmente na BR-101. A abordagem aconteceu em Sooretama. O motorista transportava madeira nativa, mas não apresentou nenhum tipo de documentação correspondente à carga. Ele contou que saiu da Bahia e levaria a madeira para o Rio de Janeiro. Receberia R$5.000 pelo serviço. O caminhão e todo o material foram apreendidos e agora estão à disposição do IBAMA. O motorista assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Olha, o Dia dos Pais está chegando, é no próximo domingo e apesar da pandemia, de cada 10 brasileiros, 8 fazem questão de presentear os papais. Pois é, aqui no estado tem gente que já garantiu o presente. A Alice não deixou para a última hora, foi ao shopping e aproveitou para comprar o presente de Dia dos Pais. Comprei aqui uma blusa para ele, que ele usa muito, e um pijama que ele estava precisando, né? E se a missão é sair do tradicional, essa loja oferece opções bem curiosas para presentear o paizão. Por exemplo, o papai esquecido, que vai sempre esquece onde coloca a chave. Tá vendo esse aqui? Ele é um localizador, ele é um chaveirinho. Coloca na chave, coloca no seu celular um aplicativo. Você baixa o aplicativo e no final você localiza a chave para aquele pai sempre esquecido. Esse daqui, excelente. É um kitzinho de churrasco para pai que gosta de massagem. Pai mais esportista, tá vendo? Tem de tudo um pouco, então tem variação de preço. Mas para quem não quer fugir de dar uma boa peça de roupa, essa marca tem estilos variados que atendem todo tipo de pai. Os filhos hoje vão ajudar bastante, porque tem os pais clássicos também, a gente tem uma linha de bermudas mais clássicas. Eu acho que dá para vestir todo tipo de pai. A gente vem com uma pegada de camisaria de linho, que é super moderna para poder estar usando com short de tactel, um short de moletom. E umas bermudas também mais modernas, com listras. A pandemia afetou bastante a economia, mas uma pesquisa apontou que 81% dos brasileiros querem presentear os pais no próximo domingo. A maioria vai gastar entre R$50 e R$100. É uma data importante para o comércio, né? A gente gostaria muito que as lojas pudessem abrir aos sábados, principalmente neste sábado, véspera do Dia dos Pais. A gente acredita que daria mais comodidade para o cliente para vir comprar com calma, e estamos dialogando aí com o governo na expectativa de boas notícias aí ainda essa semana. E se você não quer sair para comprar o presente vai até você. A Mayla criou o box de amor. As deliciosas caixas com petiscos serão entregues nas casas dos papais no domingo de manhã. Eu tenho a opção do brunch, que é uma opção legal para café, que vai mais pães, vai misturado com doce e salgado. E tem a opção da tábua, que é a tábua de frios, que é legal com um vinho ou uma outra bebida. A gente começou tem pouquinho tempo, tem só 3 semanas, mas já está bem cheio de pedido. Que delícia! Nossa, delícia, né? Para encomendar as caixas da Mayla, basta procurar por Box do Amor _ no Instagram. Sobre o pedido de abertura das lojas no sábado, o governo afirmou que, por enquanto,
o atendimento presencial nos fins de semana só continua sendo permitido ao comércio essencial, como farmácias, supermercados, padarias, postos de combustível e, por serem locais de refeição, restaurantes e lanchonetes também estão autorizados a atender. O governo diz ainda que essas medidas podem ser revistas se houver melhora nos dados apresentados pelo mapa de gestão de risco. Aliás, o jornal A Tribuna de hoje trouxe que essa decisão de abertura do comércio aos sábados pode sair ainda hoje. Eu trabalho com todos os tipos de salgado. Se a pessoa quiser também comprar frito, aqui na minha porta também, estou à disposição de vocês. Trabalho também com pastel de vento, todo tipo de salgado. É só a pessoa querer me ligar, entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço a todos. Agora mesmo esses aí já é para entrega. E eu agradeço a todos vocês. Mas quem quiser me contratar, é só vir na minha porta também, que eu entrego na hora, fritinho, as bandejinhas no jeito. E eu acho que eu vou passar ali antes, já tem dono, mas eu acho que eu vou passar ali antes de levar tudo aquilo ali, com a fome que eu tô. Fala sério, gente, também tô morrendo de fome. Olha, é impossível resistir a um salgadinho, né? A gente, uma coxinha, um risolezinho, um pastelzinho. Nada de assado, tem que ser frito. Ai, gente, é gostoso demais, não dá pra resistir. Não dá. Infelizmente eu não consigo. Ai, não tem dieta que me segure no salgadinho. Olha só, vamos encomendar os salgadinhos, mas a nossa amiga faltou dizer o nome e mostrar o rostinho que a gente está querendo conhecer, né, os nossos amigos. Você de casa aí também, todo mundo quer conhecer. Não né? é? Ó, 99522-2464, 99522-2464, encomende o seu salgadinho congelado ou salgadinho frito lá na porta da nossa amiga. Que delícia, quentinho, né? E você de casa manda o seu vídeo pra gente, e não mandou ainda? Manda que a gente vai vender o seu produto aqui ao vivo. O telefone você já sabe, é o nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. Agora aquele recadinho do Sebrae para te mostrar os passos para empreender. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Pai, você é mais do que tudo pra mim. Gosto muito de você, te amo, não tem nem palavras para descrever o que eu amo você, como eu amo você. Tá vendo? Eu acho que você deveria fazer também como a nossa amiguinha aí, mandar seu vídeo de carinho, todo especial pro seu paizão. Qual o número para você mandar esse vídeo? WhatsApp 9792-2530. Tá lá em cima, né, na telinha lá. Já tá lá, 9792-2530. Ah, agora tá grande. É quem não consegue ver aquele lá do canto, né? Mas ó, a gente tá esperando o seu vídeo, tá? Homenagem ao paizão. Manda, hein, gente? Manda o vídeo, porque vale a pena. É isso aí, é lindo, né? E por hoje é só, se protejam. Um beijo super carinhoso a todos e amanhã contamos, claro, com a sua companhia. Gente, muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Até amanhã, 5 para meio-dia. Beijão, até lá. Tchau.